Fala galera, beleza? Começando mais um vídeo aí no dia de hoje. Bom galera, no vídeo de hoje eu quero falar sobre robô que gerencia risco ou que gerencia posições. Hoje eu quero trazer para vocês um código que eu fiz essa semana. Foi um código bem complexo, eu achei que era algo simples, mas que demandou basicamente 2 dias programando, corrigindo bugs. E foi bem difícil para fazer isso, para fazer esse código, esse robô de fato, né? E eu vou mostrar aqui para vocês como que ele funciona, as funcionalidades deles, vou explicar um pouquinho do código aqui também. Quero mostrar primeiro para vocês a lógica que eu implementei no robô. Como esse canal aqui ele é voltado mais para trade quantitativo, eu quero mostrar para vocês o que eu fiz. Eu não quero esconder nada, né? Até porque desde que eu comecei no mercado, né, eu sempre absorvi bastante conteúdos gratuitos e que outras pessoas e outros traders, né, outras pessoas fazem e mostram. Eu aprendi isso através de outros vídeos, então eu não acho válido, às vezes você vender um conhecimento, vender algum produto, sendo que é muito mais fácil você compartilhar e ajudar o próximo, né? Então, eu quero mostrar aqui para vocês a lógica que eu implementei. Algumas coisas, alguns trechos de código, eu não vou poder explicar porque eu peguei de outros robôs, né? Mas esse outro trecho de código foi um código copiado, ele funciona, né? Mas ao certo às vezes tem algumas lógicas aqui que eu não vou saber explicar para vocês. Mas é pouca coisa assim. Mas tudo que eu consegui programar eu consigo explicar aqui para vocês. E esse aqui é o robô, né? Eu coloquei o nome dele como Manager Positions, né? Então esse é um robô que gerencia minhas posições. E por que que surgiu a necessidade desse robô aqui? Bom, como vocês sabem, quem me acompanha assim um pouquinho mais sabe que eu tenho bastante robô, né? Então aqui se vocês for ver, aqui eu tô em conta demo, tá, galera? Porque eu não vou poder explicar pra vocês e mostrar o exemplo pra vocês em conta real, até porque eu vou estar colocando meu dinheiro ali em risco, né? Por mais que seja o lote mínimo, eu não vou poder ficar mexendo, né, mostrando pra vocês, sendo que eu vou estar na conta real. Então eu vou estar mostrando esse vídeo aqui em conta demo mesmo, porque aí vocês vão conseguir acompanhar o que de fato esse robô faz. Bom, esse robô ele surgiu na necessidade que muitas das vezes o que acontecia. Como eu tenho bastante robôs aqui, se vocês for ver, ó, tem 16 robôs ativos. Não, 15, porque esse aqui é o de gerenciador de posição, né? Então tem 15 robôs. Imagina que 10 robôs desses aqui, do nada, eles se posicionassem e entrassem. Eu tenho um capital que eu não consigo, de fato, até consigo, né, ficar posicionado em praticamente um lote inteiro no Nasdaq, né? Só que isso é muito risco. E como meus robôs eles tendem a alavancar para frente, pode acontecer do mercado fazer o que ele fez nessa semana, né? Imagina que se eu tivesse com, vou mostrar aqui para vocês, só um exemplo, tá? Mas isso aconteceu no gráfico H4. Cadê? Imagina que eu tivesse com, ó, imagina que eu tivesse comprado, né? Que eu tivesse com bastante robô posicionado e do nada o mercado fizesse isso aqui. Essa barra aqui que formou na H4, estopando todo mundo. Imagina, 10 contratos eu alavancado e o mercado faz isso. É um risco, né? Então é um risco que pode acontecer. No mercado a gente tá suscetível a acontecer desastres, né? Então surgiu da necessidade. E eu tenho 15 robôs ativos.
Então eu não queria que em certos momentos eu tivesse posicionado em 7 robôs, 8 robôs. E não tinha como fazer, controlar isso. Através da plataforma não tem como você fazer isso. Eu tentei até mudar a alavancagem de 1 para 5, 1 para 1, 1 para 10. Todos eles liberam eu comprar o máximo de ordens possíveis, né? E pra mim isso é ruim, entendeu? Eu quero estar bem posicionado. Teoricamente, os primeiros robôs que efetuam compras ou vendas, em teoria ele está melhor posicionado porque os próximos robôs eles vão comprar mais caro ou vão vender mais caro também, entendeu? Independente da compra ou da venda, eles vão vender mais caro. Então esse robô ele surgiu da necessidade de controlar o número de posições, controlar metas, controlar limites de perdas, eu ver quantas ordens no máximo eu quero estar posicionadas, eu quero controlar um máximo de ordens abertas, eu quero saber quantas posições eu tenho em aberto. E daí tudo isso eu consegui fazer procurando, olhando documentação, pesquisando, procurando código dos outros. Porque como eu já falei em outros vídeos, né, você trilhar a carreira de trade quantitativo, né, através de automações e tudo, você tem que pesquisar muito, você tem que ser muito curioso, você tem que eliminar tarefas comuns, né, e eliminar as suas necessidades. Isso para mim foi uma necessidade. Eu tive que correr atrás disso, porque a plataforma não oferecia, não tinha como eu trabalhar em cima disso, então eu tive que correr atrás. Então aqui eu vou mostrar para vocês a lógica que eu implementei nele, né? Então aqui basicamente o que eu estou usando mesmo de include. Eu estou usando o include de trade, né? Que é o que executa as ordens. Então eu tenho trade request, result, check result. E aqui tem alguns comentários o que cada trecho aqui é responsável, né? Aqui eu tenho esses controls, que aqui eu queria fazer um painel, né? Ao invés de deixar somente esses textos aqui na tela, só que eu vi que o painel ia demandar mais trabalho. Então vou fazer isso num vídeo separado depois e daí eu posso explicar para vocês como que funciona esse painel, até porque eu nunca programei. Tava olhando alguns vídeos, tava olhando na documentação para ver como que eu faço o painel. Mas até o momento eu vou deixar simples assim, até porque aqui ele mostra limite de perda, valor alcançado, tudo mais. E aqui, o que eu fiz? Aqui eu deixei como input o número total de ordens abertas. Então aqui é o número máximo de ordens abertas dentro do trade, né? Eu consigo imputar aqui. Total de ordens permitidas ele verifica para mim quantas ordens posicionadas e pendentes eu quero deixar no gráfico. Então aqui no total eu posso deixar até 6 robôs posicionados no gráfico, né? Só que a partir do momento que o robô executar as 4 ordens, as outras ordens permitidas elas vão sumir. Todo robô que tentar comprar ou vender, ele não vai deixar, entendeu? Aqui eu coloquei lucro total. Então aqui é uma meta, né? Então eu quero lucro máximo de $40, uma perda máxima de menos $40. Aqui é importante eu colocar o sinal de negativo, até porque eu não estou utilizando o math.abs para deixar positivo, né, o valor. Então eu estou deixando o valor negativo. Aqui eu estou importando o ctrade, né, que aqui é para eu executar posições como fechar posições, deletar ordens, abrir posições, que não é o caso, eu não vou precisar abrir posições aqui, eu só vou precisar deletar e excluir alguma ordem. Então aqui a gente tem o trade request, que é responsável por enviar uma requisição para a corretora, envio de ordens, coisas do tipo. Bom, aqui na função onTick, cada tick do mercado que é... O que seria um onTick, né? Um onTick ele verifica cada cotação. Ó. Tá vendo que aqui no Bitcoin ele tá tendo uma variação aqui, ó, né?
68.160, preço de venda. Cada cotação aqui, a cada movimentação que ele faz, que ele alterna tanto para azul e vermelho, essa variável on-tick ela vai sendo computada. Então, cada tick do mercado, vamos supor que o Ibovespa está ali a 130 mil pontos. Se ele chegar em 130 mil pontos e 5, ele já está computando on tick, né? E daí tudo que está aqui dentro dessa função, ela é executada a cada tick, né? Então aqui eu instanciei, eu criei a variável lucro. A variável lucro ela é responsável por obter o resultado total alcançado, o resultado total do dia, né? O resultado intraday. Então ela é responsável por obter o resultado do dia. Então essa variável lucro ela é responsável por obter o resultado total do dia, né? O resultado total do dia quer dizer o quê? O valor do histórico, né? Então se eu pegar o resultado de hoje, né? Vamos colocar aqui, ó, tem menos 13 dólares aqui, né? Então aqui, ó, se a gente pegar o resultado total do dia, tá aqui, ó, 13,24, o resultado do dia. Entendeu? Então, ele é computado através disso. Então, a variável lucro, ela é responsável por isso. Deixa eu ver aqui, valor alcançado, meta do dia, lucro. Aqui eu não estou nem usando a variável lucro. É que a meta do dia aqui, ó, essa variável aqui que eu estou usando, o valor alcançado, ela pega o lucro em aberto mais o valor total. Então aqui no caso, se eu quisesse separar, daria para separar também. Aqui as posições em aberto, aqui eu pego o total de posições abertas. Como que eu pego isso? Aqui é uma variável do tipo inteiro, tá? Como ela só vai devolver 1, 2, 3, 4, 5, não tem como você tiver meio posicionado, entendeu? Em meia posição. Não tem como. Então aqui ele vai trazer o positions total. O positions totals é responsável por trazer o número de posições em abertas. Então aqui eu tenho o número de total de ordens pendentes. Então aqui é através da função orders total. Então aqui ele é responsável por pegar o total de ordens pendentes. Volume total. Aqui ele é responsável por obter ele é responsável por obter o volume de ordens abertas e pendentes. Então, como que é isso aqui, né? Basicamente é isso, ó. Vou mostrar para vocês como que funciona essa variável aqui, volume total. Vou colocar aqui no Bitcoin. Vou trazer o Bitcoin para cá. Então aqui, ó, só dar um exemplo para vocês. Se eu tiver vendido aqui, a minha posição em aberto está em 1, né? O volume total posicionado também está em 1. Se no caso eu colocar uma ordem pendente aqui, ó, se eu colocar um buy limit, o volume total posicionado vai ser 2, porque eu tô com uma ordem aberta e uma pendente. Se eu colocar mais uma aqui, eu vou estar com volume posicionado de 3, porém eu só tô com uma ordem aberta, né? Então aqui eu posso fechar, vou fechar aqui também. Beleza.
Então ele é responsável por isso, por pegar as ordens em aberto mais as ordens pendentes, tá? A meta do dia, ela pega o lucro atual, que é o resultado do dia, mais o valor atual, que é a ordem em aberto. O valor atual é o lucro de todas as posições em aberto, né? Como que a gente faz isso? Então aqui, ó, a gente tem a variável lucro, ela vai varrer todas as posições, né, no total, o ticket, tudo. Se o ticket for maior que zero, ele vai receber todas as posições aqui, né? O position get double position profit. Então aqui a gente pode usar a variável position profit para obter o lucro em aberto. Ou se em outras tem outras maneiras também de você capturar o lucro do dia, que é usando o account equity menos o account info double, né, o account balance. No caso, se a gente colocar essa variável aqui, né, e alterar aqui o valor atual para... Não, vou fazer assim, ó. Vou colocar o primeiro, que é a função que eu estou usando, e vou colocar embaixo a outra função. Vocês vão ver que tem uma pequena variação entre um e outro. Aí aqui eu posso compilar, né? E vocês vão ver, ó, aqui já vai fazer a mudança, né? Então tem dois valores em aberto. O primeiro é o que eu estou usando e o segundo é utilizando aquela outra função. Então se eu ligar aqui, ó, vocês vão ver que aqui tem computa casas decimais a mais, entendeu? E o de cima mostra apenas duas casas decimais. Por isso que eu estou usando o de cima. Então é isso. Então aqui eu vou retirar. Beleza. Aí aqui eu tenho o valor da meta. Isso aqui, galera, também foi uma necessidade, tá? Isso aqui não é boas práticas de programação, mas eu não encontrei uma forma de fazer isso. Qual que é o problema? Como a gente está trabalhando com ordens que tem custos, tem spread, tem latência, o que acontece? Vamos supor que eu defina um lucro, uma meta de $40, né? Eu defini uma meta de $40. Chegou em $40, o meu robô ele vai zerar a posição. Só que às vezes por conta do spread, né, e da latência, alguma coisa que seja, ele não zera em $40, ele zera ali em 39,95. Ou seja, o meu código ele vai interpretar que falta 5 centavos de dólares para eu bater a meta. Ou seja, ele vai deixar um outro robô entrar de novo, entendeu? Apesar de ter batido a meta, ele vai deixar o robô entrar. E daí qual que é o problema disso? O problema disso é que ele vai deixar outro robô se posicionar mesmo tendo batido a meta. Então o que eu fiz? Eu peguei a meta do dia, né? Vamos supor que eu defini o valor de meta aqui de R$100, tá? Vou colocar um exemplo aqui. Minha meta é de 100. Se passar de 100, ele vai considerar que minha meta foi alcançada. E como essa variável lucro, ela é responsável por obter o resultado do dia, teoricamente, quando eu bater a meta, a função obter resultado do dia vai ter recebido o valor total do dia. Então, o valor total do dia vai ser aqui $100. Só que aí, quando eu aumento para $100 mais 1, eu vou ficar com $101, né? Vou ficar com $101. Então, o que minha meta auxiliar faz? Quando eu bater a meta, ela pega e aumenta $1. Aí ela faz com que eu esteja com 101. E daí ele evita com que outro robô entenda que o valor é menor, entendeu? E aí ele evita com que faça novas operações. Basicamente surgiu dessa necessidade aqui, galera. Tá?
Daí aqui, ó, aqui a gente vem para as condições. Aqui eu acho que eu posso explicar melhor. Então as condições são assim. Se o número total de posições abertas, tá? Número total de posições abertas, ele vai verificar o quê? Número de total de posições abertas, vou até colocar aqui, ó, o que essa função faz, tá? O número total de posições abertas, ele verifica se o número de posições abertas é maior do que o número de ordens permitidas, né? Então, ele verifica se o número de posições abertas é maior do que o número de ordens permitidas. Então, aqui, ó, o total de posições abertas, se a gente for ver, ele está pegando o quê? Do positions total, né? Então, vamos supor, vamos colocar um exemplo aqui. Se eu tiver com 3 ordens abertas, né? Se eu tiver com 3 ordens abertas, e vamos supor que do nada eu compre a mercado mais uma ordem, né? Então 3 mais 1 vai ser igual a 4. Só que o total de ordens abertas, vamos colocar aqui que eu defini 4, né? Então vamos colocar que a gente tem 4 ordens abertas aqui, tá? Por exemplo. E a gente abre mais uma. Se a gente abrir mais uma ordem ao mercado, a gente vai estar com 5 ordens. A partir do momento que esse robô verifica que tem uma ordem a mais, ele vai deletar todas as posições em aberto. Então vou mostrar aqui na prática como que ele vai fazer isso. Aqui, ó. Então vou mostrar na prática como que ele vai fazer. Então aqui eu defino que o número total de ordens que eu quero deixar abertas são 4, tá? Vou colocar 2 aqui, que pra gente não ficar mexendo muito nos valores da conta demo. Vou deixar 2 e o número máximo de ordens permitidas no gráfico é 15. Logo menos eu vou explicar isso aqui pra vocês, tá? Vou explicar primeiro essa opção aqui. Então o número máximo de ordens abertas é 2. Então aqui vamos supor que eu vendi esse e comprei, né? Comprei e vendi, estou aqui travado em 36 dólares por conta do spread, nem vai para cima e nem vai para baixo. Então, o número de posições em aberto é 2, né? Estou posicionado em 2, o máximo de ordens abertas são 2, o máximo de ordens permitidas é 15, tá? Mas aqui o número de posição máxima de ordens abertas é 2. Então, se eu tentar colocar mais uma venda, automaticamente o robô vai excluir, porque o número máximo de ordens abertas é 2. Então, ele não vai deixar que eu venda, entendeu? Eu tento colocar aqui, ele deleta a ordem, entendeu? Então, essa função em si, essa função específica aqui, ela é dedicada apenas para deletar ordens pendentes a partir do momento que eu tiver com o número total de... Opa. Aqui na verdade deveria ser maior ou igual, né? Ah, tá. No caso é esse, tá? Eu tô fazendo errado. É aqui, tá? Embora as duas funções façam quase a mesma coisa. Mas aqui, ó. Se o número de total de posições... Vocês podem ver que é quase a mesma coisa. A diferença é que esse é maior e esse é maior ou igual, tá? Então, se o total de posições abertas foi maior ou igual ao número de ordens abertas, ele vai verificar se o número de posições abertas é maior do que o número de ordens permitidas, tá? Então, no caso, se eu tiver posicionado em 2 ordens, a partir do momento que eu colocar mais uma ordem no gráfico, ele vai desconsiderar, tá?
Ele vai desconsiderar essa ordem aqui. Agora, se eu tivesse posicionado... em... Se eu tivesse posicionado aqui em uma ordem, aí ele deixa, entendeu? Ele deixa eu colocar ordens a limite. Ele não vai interromper. Por quê? Porque eu tô posicionado em um e eu tenho um caixa de mais uma ordem, né? Só que aí, vamos supor que eu tô com essas ordens aqui posicionadas. A partir do momento que eu vendo mais um lote, ele já desconsidera todas as outras ordens e elimina do gráfico, tá? Elimina todas as ordens do gráfico. Porque eu já estou posicionado em 2, então ele se encarrega de deletar todas as outras ordens que existem, né? Então, basicamente essa função está fazendo isso, tá? Vou zerar essas duas ordens e vou mostrar um próximo exemplo para vocês. Eu expliquei essa função, né? E agora eu vou explicar essa daqui. Então, se o total de ordens abertas aqui, ó, é a mesma coisa, tá? Só que a diferença é que esse robô aqui, ele se encarrega de deletar uma posição. Esse aqui ele só delega em deletar as ordens, tá? Só que esse robô aqui ele delega de deletar uma posição. Então ele verifica se as posições abertas, na verdade esse robô aqui, ó, ele vai verificar se a última posição aberta é maior do que o número de ordens permitidas. Comprado, né? Eu vou colocar aqui entre parênteses, comprado ou vendido, tá? Então vamos supor que, por exemplo, aqui eu tô com, tá, um exemplo, tô com 2 ordens vendidas ou 2 ordens posicionadas, né? 2 ordens já executadas, tá? 2 ordens executadas em aberto, tá? Então eu já tô com 2 ordens executadas. Então, se abrir uma nova ordem, automaticamente temos que zerar essa ordem, tá? Então, no caso aqui, galera, ele verifica se a última posição aberta é maior do que o número de ordens permitidas, tá? Então aqui, ó, o número total de posições abertas. O número total de posições abertas vai verificar o que? O positions total. É maior do que o número total de ordens abertas. O número total de ordens abertas o máximo aqui é 4, né? Mas a gente está definindo lá no input, tá? Então aqui, por exemplo, a gente vai mudar aqui, né? Tem 2. Número máximo de ordens abertas é 2, tá? Então, o número máximo de ordens abertas sendo 2, quando a gente abrir a terceira ordem, ó, aqui a gente está com 2 posições em aberto. Eu vou tentar comprar mais uma posição. A partir do momento que eu clico em Buy, ele compra e automaticamente ele zera essa posição, porque ele já entendeu que as 2 últimas ordens que foi compradas anteriormente, elas já assumiram um volume de 2 posições abertas. Então, se eu tentar comprar, se eu tentar vender aqui um monte de posição, ele vai zerar. Por quê? Porque ele está entendendo que essas ordens, elas estão sendo ultrapassadas, entendeu? Então, esse robô ele se encarrega de fazer isso, tá? Então, aqui eu mostrei para vocês já 2 funções aqui desse robô. Agora eu vou mostrar essa daqui, que é a limite de perda. Então aqui, galera, no limite de perda... deixa eu mostrar aqui a função de deletar a posição. Deletar a posição aqui, eu fiz um for, tá? Na verdade, eu defini uma variável total, que eu quero pegar o total de posições.
Eu tenho uma variável ticket, que é para pegar o bilhete da última posição, tá? Aqui, ó. Cuidado com essa bola aí, Davi. Então aqui, quando eu vendo uma posição, ele me traz o número do bilhete. Isso aqui é um ticket, tá? Então isso aqui é o ticket, é como se fosse o ID da minha ordem, tá? Toda vez que eu vendo ou compro, ele salva esse número de bilhete aqui. Se eu mostrar aqui no... Ó, vou mostrar aqui pra vocês. Ó, vou fazer uma funçãozinha aqui. Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Aqui, ó, ticket removido. Eu vou colocar um comentário, tá? Vou colocar aqui, ó, um comment. Só pra mostrar pra vocês. Deixar aqui fora desse for, né? Vou colocar aqui o número do ticket, tá? Então, aqui esse ticket é o ticket daqui, tá? Só pra mostrar pra vocês que ele vai mostrar aqui ordem removida. Tá, aí deixa eu ver se vai aparecer aqui. Cara, ele não apareceu. Caraca, ele não mostrou aqui. Ah, tá. Ele tá mostrando aqui, tá? Ticket removido. Ordem cancelada, ticket removido. Então aqui, ó. Vou mostrar aqui pelo Experts aqui, tá? Então vamos supor que eu vendi uma posição aqui de BTC, tá? Vendi um lote aqui do Bitcoin, vendi mais um. Número total de ordens abertas é 2. Então aqui ele tem salvo esses 2 bilhetes aqui, né? Então aqui ele já tem salvo aqui esses 2 bilhetes. Deixa eu ver aqui, diário. Então aqui, ó, vamos supor que eu queira vender mais uma posição, ele vai mostrar pra mim que ticket ele removeu. Ó, 828. Ele tem que remover esse ticket aqui. Então aqui ele removeu o 828, né? E daí aqui, ó, ele mostra pra mim que ticket ele removeu. Ticket removido 624 2828. Porém, eu não sei por que ele tá mostrando aqui. É que aqui a gente tá dentro de um for, né? Por isso que ele tá mostrando os 3 tickets. Esse print aqui tem que ficar fora da caixinha, tá? Então aqui ele vai mostrar somente a posição que ele removeu, que no caso é a última. Então tirar esse comment aqui. Então aqui, ó, esse ticket.get posição i, ele tá pegando a minha última posição, tá? Então aqui, se eu vender uma posição do BTC, ele removeu aqui, ó, ele cancelou a ordem 624 20. Ó, vou mostrar pra vocês que ele tá removendo a ordem certinho. Vocês estão vendo que o bilhete que tá posicionado é o 797, o final 797 e o final 811. Eu vendi aqui 889, né? O final 889. Aí se a gente for ver aqui no Experts, ó, ticket removido, 889, que foi a última ordem, entendeu? Aí ele cancela a ordem foi cancelada e o ticket foi removido, tá? Então aqui para vocês verem que ele tá realmente zerando as posições que ultrapassam de 2, tá? Então esse trecho de código aqui, basicamente ele faz isso, ele se encarrega de remover as posições. Se esse trecho de código tivesse aqui dentro, ele ia remover tudo, entendeu?
Então, essa função em si, ela só é encarregada de zerar a última ordem que ultrapassou de 2, tá? Aí aqui, deletar as ordens, né? Toda vez que o número de posições abertas é maior ou igual ao número total de ordens abertas, ele se encarrega de deletar as ordens. Que no caso é quando a gente está posicionado em 2, né? 2 lotes e a gente tenta posicionar mais um, ele vai lá e vai zerar também essa, essa ordem, tá? Então no caso ele zera essa daqui, se a gente tiver posicionado em 2. Beleza? Aqui eu acho que deu pra entender basicamente como que funciona essa função aqui, deletar as ordens, deletar a posição. Aí agora vamos pro limite de perda. O limite de perda, galera, como que eu pego ele? O limite de perda, eu pego o lucro mais o valor atual. O lucro, ele é responsável por obter o resultado do dia, né? Como eu expliquei pra vocês. Então, se o meu resultado do dia, ó, se a gente for ver, ó, o valor alcançado é menos 17,40. O resultado do dia, se a gente pegar pelo histórico, 17,40. 17,40 negativo, se a gente for ver aqui tá menos 17,40 negativo realmente. O limite de perda tá em 40 dólares, né? Então aqui, como que essa função ela é feita, né? Então no caso a gente vai pegar o limite de perda, que é o valor em aberto mais o valor do histórico. Então vamos supor aqui, se a gente pegar a calculadora, que nosso valor em aberto esteja em menos 20 dólares, tá? Aqui eu não estou conseguindo colocar números negativos, mas vamos supor, vou colocar aqui como aqui também. Essa função verifica se o... Não tem nem como eu colocar isso aqui. No caso como que eu vou explicar isso aqui a grosso modo? Vamos supor que eu esteja menos 20 dólares no dia. Então vamos supor que eu esteja menos 20 dólares no dia, né? E minha posição em aberto esteja variando também em menos 20 dólares. Logo, 20 menos 20, eu tô com um saldo total de menos 40 dólares. Então, menos 20. Então aqui a gente somando esses dois valores, a gente tá com um saldo total de menos 40 dólares, né? Se nossa meta, se nosso limite de perda for igual a menos 45, a partir do momento em que nosso saldo aqui chega em menos 45 dólares, nossa operação deve ser encerrada, tá? Então aqui ele vai verificar se o limite de perda, que no caso é o valor total mais o valor em aberto, se ele estiver variando menor do que essa perda máxima, né? A perda máxima que eu defini aqui é menos 20. Então se a gente chegar aqui em menos 20 dólares, o limite de perda ele vai ser atingido, tá? Aí ele vai mostrar aqui também o limite de perda, né? O valor
Então ele vai deletar todas as ordens, ele vai fechar todas as posições, vai fechar todas as ordens e zerar todas as requests. Então, toda vez que minha perda máxima for atingida, ele tem que zerar tudo, tá? E basicamente ele faz o quê? Vamos tentar aqui simular para vocês. Então, vamos supor aqui, ó, que no histórico eu tô com um saldo de menos 17 dólares. Então, eu posso definir aqui que minha perda máxima vai ser menos 18 dólares, tá? Então, menos 18 dólares e podendo abrir até 3 ordens para a gente fazer isso aqui de maneira mais rápida, ou até 4, né? Vamos ver para que lado o mercado está indo e vamos tentar simular. Na verdade, se eu colocar 18, isso aqui vai dar errado. Colocar 19, menos 19, tá? Tem que sempre utilizar menos, tá? Então aqui a perda máxima é menos 19. Então aqui, ó, vamos supor que o mercado tá o quê? Deixa eu ver se o mercado tá mais caindo ou subindo. Ele tá mais caindo do que subindo, né? Não sei, deixa eu ver aqui no M5. Ele tá subindo. Então vamos fazer contra. Vamos vender. E aqui, ó, a gente tá com saldo de menos 45, menos 17. O nosso limite de perda é menos 19, tá? Então vamos vender mais um contra, ó. A gente está em 18 dólares negativo, 17. Agora ele veio a favor da nossa posição. Vamos vender mais para que ele venha estopar a gente, tá? Se ele chegar aqui em menos 19 dólares negativo, vocês vão ver que ele vai zerar essas posições. Eu queria que o mercado subisse só para mostrar estopando aqui para vocês. Mas o mercado parou. Agora ele tá caindo. Só porque a gente quer que ele suba, ele caia. Se eu tivesse posicionado, ele não ia fazer isso, por favor. Nem a pau. Olha isso. Vamos ver se ele vai estopar. Ô meu filho, estopa aí. Cara, é inacreditável isso. Só porque eu tô querendo que... Eu vou fazer assim, eu vou zerar tudo e vou vender mal posicionado. Vou vender a partir daqui, ó. Qualquer subidinha ele vai me estopar. Então aqui eu tô menos 16 dólares, lembrando que nosso limite de perda é menos 19 dólares. 17. Cara, que dificuldade pra estopar. Se eu quisesse ser estopado, ele já teria estopado, né? Mas como eu tô mostrando o exemplo pra vocês aqui, ele não quer ir a meu favor, né? Ele não quer quer dizer, ele não quer ir contra mim, quer ir a meu favor. E isso tudo pra vocês ver como é difícil validar, porque algumas coisas não tem como validar
só codificando, tem que validar em tempo de execução, né, em mercado aberto. E minha sorte é que tem um Bitcoin, tem alguns mercados que ficam 24 horas funcionando, né, e aí a gente consegue. Porque muitas coisas aqui do código em si eu fiz durante a madrugada, então não tinha tempo pra mostrar. Galera, eu vou ter que diminuir essa meta aqui. Pera aí. Vou fazer assim. A gente tá menos 15 dólares. Vou colocar aqui pra menos 16. Menos 16,50. Menos 16,50, tá? Que aí fica mais próximo. Vou tentar vender desfavorável aqui. Eu vou comprar, o mercado tá querendo subir, né? Vou comprar contra ele. E eu quero que ele me estope. Então quando a gente chegar em menos 16 dólares aqui, vamos ver se ele vai estopar a nossa posição, tá? Ó, chegou em 16 dólares, chegar em 16,50 ele tem que zerar tudo. 16,30, 17, 20. Ó, estopou a gente, tá? Por que ele estopou? Porque em alguma circunstância ele chegou abaixo de 16,50, tá? Só que aí é aquilo que eu falei pra vocês. Quando ele começa a zerar, devido à latência e o spread, ele chegou em determinado a ser menor do que 16,50 dólares. Só que, porém, o tempo de execução até ele zerar todas as ordens, a gente chegou a ficar aqui em 16,41 negativo, tá? A gente ficou aqui em 16,41. Ele não zerou em 16,50 exatamente. Por isso que eu utilizo a variável auxiliar. Porque o que acontece? Minha variável auxiliar aqui, se eu mostrar para vocês, que é justamente para fazer... ela é responsável justamente por fazer com que o robô ele não emita mais ordens. Justamente por isso. Aqui, ó, se a gente colocar ó, limite de perda aux. Se a gente vê o nosso limite de perda auxiliar, ele tá aqui em 17 dólares e 41. Como eu subtraí sempre eu vou... O limite de ganho eu sempre vou aumentar 1 dólar e o limite de perda eu sempre vou tirar 1 dólar, tá? Vou colocar 1 dólar a menos. Por que eu faço isso? Aqui tá o limite de perda tá menos 17. Por que eu faço isso? Justamente por isso. Como a gente queria zerar em 16,50, se algum outro robô quiser comprar, ele vai deixar. Por quê? Porque a nossa meta em si, ele iria deixar, né? Conforme eu fiz essa mudança, ele não deixa mais, né? Então aqui é o nosso limite de perda foi atingido, ele também não deixa a gente vender. Se a gente vende, ele zera a nossa posição, porque ele já entendeu que o limite de perda foi atingido, tá? Então ele não deixa a gente fazer mais nada, tá? Essa variável auxiliar, ela é justamente para isso, né? Se eu mostrar aqui para vocês, ó, então aqui, ó, o limite de perda auxiliar, ele vai verificar se o limite de perda é menor igual do que a perda máxima. Se for, ele já vai falar, ó, limite de perda auxiliar e vai mostrar aqui. Então ele evita com que eu compre, venda, ele zera todas as ordens, porque ele está contando que a nossa perda ela foi extrapolada, tá? Aí esse 1 dólar a menos ele evita com que novas posições sejam entradas no mercado, entendeu? Aí eu uso o limite de perda auxiliar e a meta auxiliar. A meta ela funciona da mesma forma do que o limite de perda, tá? Eu não vou mostrar a meta aqui pra vocês porque ela vai fazer exatamente a mesma coisa. A partir do momento que eu atingir a meta, ele não deixa entrar novas ordens, ele não deixa posicionar novas ordens. Somente no próximo dia, quando a data ela é atualizada, né? Aí ele volta a contabilizar tudo de novo, tá?
Então aqui a gente tem as variáveis meta do dia, que essa daqui é responsável por zerar, essa daqui é responsável por não executar novas ordens. Então essa daqui, ó, essas duas funções, elas são responsáveis por evitar com que o robô compre ou venda novas ordens, tá? Essas duas funções basicamente é para bloquear o novo envio de ordens, tá? Então aqui, ó, se a gente colocar um exemplo, ela faz o bloqueio de envio de novas ordens, tá? Faz o bloqueio de envio de novas ordens. Essas duas funções aqui, elas são responsáveis por isso. E essa daqui, ó, a meta do dia, na verdade a meta do dia tinha que estar junto com a outra, tá? Então, vou colocar isso aqui perto uma da outra, até porque as duas são quase a mesma coisa, né? Então, deixar uma do ladinho da outra. Não ficar ruim de procurar. Então, se a gente pegar essa função, ela é responsável por encerrar as posições quando o limite de ganho for atingido, tá? Limite de perda. E aqui é o limite de ganho. Responsável por encerrar as posições quando o limite de ganho for atingido. E aqui, responsável por encerrar as posições quando o limite de perda for atingido também, tá? Então, essas duas funções são responsáveis por isso, tá? E aqui eu tenho essas funções aqui, galera. Total de posições abertas é igual a ordem de referência auxiliar e volume total maior do que ordens permitidas. O que essa função faz, galera? O que ela vai fazer? Aqui, basicamente, é para limitar o número de posições que eu quero deixar o robô posicionar no gráfico, tá? Então, como isso vai funcionar? Basicamente, vamos supor que no dia eu só quero que o robô esteja posicionado no máximo em 2 ordens e que ele posicione no gráfico no máximo 3 ordens, tá? Então, como que ela vai funcionar? Primeiro, ele vai verificar se minha ordem se o total de posições abertas é igual ao número de ordem de referências auxiliar, tá? O que seria isso? A ordem de referência auxiliar, ela vai pegar o número de total de ordens abertas menos 1, tá? Isso aqui eu tô pegando daqui, tá? Total de ordens abertas menos 1. Então, total de ordens abertas menos 1 é igual a 3, né? Então, vamos supor que ele vai verificar assim, ó. Deixa eu tentar mostrar para vocês aqui como que funciona isso. Vou mostrar primeiro ele executando e depois eu vou explicar o código, tá? Então, vamos supor que o número de ordens totais permitidas no gráfico, pendentes e executando, eu só quero ter 4, tá? Então, no máximo de ordens abertas é 4 e no máximo total de ordens permitidas é 4. Então, o que isso vai fazer, né? Tem que mexer na meta para ele deixar eu posicionar novas ordens. Então, vou deixar aqui menos 40, tá? Então, o que essa variável vai fazer? Vamos supor que aqui eu tô posicionado em 2 ordens, tá? Então, aqui o máximo de ordens permitidas é 4. Então, eu tenho 2 posições abertas. Se eu posicionar mais uma,
eu tenho um número total de volume de 3, né? Então, a partir do momento que eu coloco mais um, eu tô com o máximo de 4 ordens permitidas. Por quê? Eu já tô com duas posicionadas, né? Uma comprada, uma vendida e duas posicionadas. A partir do momento que eu tentar colocar mais uma ordem, eu vou estar extrapolando o número total de ordens permitidas, né? Que o número total de ordens permitidas é o número total de ordens permitidas é 4, né? A gente colocou 4. Então aqui, ó, ele vai verificar. Ah, tá. Beleza. Entendi. No caso aqui ele vai deixar, tá? Ele vai verificar somente uma posição a menos aqui, tá? Então vai ser assim. Então o máximo de ordens permitidas aqui é 4. Então vamos supor que eu estou vendido em 3 lotes, tá? Quer dizer, estou posicionado em 3 ordens e meu volume aqui já é 4. Então aqui ele já está vendo que a ordem de referência é 3, tá? Então aqui, se a gente pegar essa função, o que, que ela está fazendo? O total de posições abertas, no caso, o total de posições abertas é 3, tá? Guarda isso. Total de ordens abertas é 3. Se ele for igual à ordem de referência, a ordem de referência é o quê? O número total de ordens abertas menos 1. Ou seja, 3 é igual a 3? É. Então aqui, essa função, esse primeiro bloco de código aqui, ele já está validado. Por quê? O número de posições abertas é 3 e a ordem de referência também é 3. Isso aqui, na verdade, a ordem de referência, ela não é um double. É um int, tá? Isso aqui é um inteiro. Isso aqui é um inteiro. Então a ordem de referência também é 3, tá? Ó, ordem de referência igual a 3. Se a gente posicionar mais uma ordem aqui, ele tem que zerar tudo. Por quê? Deixa eu ver se é tudo. Ah, tá. Ele só vai zerar, tá? Então, no caso, se o número de total de posições abertas for igual a 3 e minha ordem de referência também é 3, e o volume total, né, o volume total é ordens abertas mais ordens posicionadas, for maior do que o número de ordens permitidas, ele também vai zerar todas as outras ordens posicionadas. Então aqui eu tô com uma ordem posicionada. Meu volume total é 4. O total de ordens permitidas é 4, o volume total posicionado é 4. Se a gente posiciona mais um aqui, ele zera todas as outras ordens pendentes, tá? Ó. Então ele zera, porque o volume total só pode ser 4. Então a partir do momento que a gente tenta colocar mais uma ordem acima do volume, ele tira, entendeu? Porque a gente só colocou o volume como 3. Se a gente colocar aqui 5, ele vai deixar a gente posicionar mais uma ordem e ele não vai excluir, entendeu? Só que a partir do momento que a gente coloca uma ordem a mais, ele zera as ordens, tá? Porque a gente já está acima do volume estipulado. Então, essa função ela é responsável por isso, tá, galera? Então, aqui, ó, se o total de ordens posicionado é 3, referência 3 e o volume total é maior do que o número de ordens permitidas, ele vai deletar essa ordem. Aqui, galera, eu poderia até fazer diferente. Ao invés de deletar todas as ordens, eu poderia apenas deletar as novas ordens que foram, que tipo assim, que aparecessem no gráfico, né?
não zerar todas as outras ordens, né? Então aqui eu poderia fazer igual esse aqui, ó, tipo, como se fosse tipo deletar uma posição. Aí aqui, ó, teria que ser como essa função. É, seria seria um void aqui, né? É, deletar última ordem, né? Só um exemplo, tá, galera? Vamos ver se isso aqui vai dar certo. Então aqui essa função aqui é de deletar a última ordem. Então aqui a gente basicamente vai usar essa mesma função, tá? Porque a gente vai querer varrer tudo, né? Só que ao invés de usar o trade.position close, a gente vai usar o que? O trade.order delete. E a gente vai usar esse ticket. Então a gente, ao invés de usar aquele ali, né? Então a gente pode usar isso aqui, ó. Ao invés de zerar tudo, né? A gente pode fazer isso. Então aqui, ao invés de deletar ordens, né? A gente vai deletar a ordem que ultrapassar. Então a gente vai fazer o que aqui? Deletar a última posição, né? Deletar última ordem. Beleza. Então, a partir do momento que a gente fizer isso, a gente vai vender, comprar, volume total posicionado, tem que ser igual a 4, né? Ah, tá. Chegar em 3, né? Como a gente colocou aqui que é somente 5, né? Então, vou comprar mais uma. Então, aqui a ordem de referência é 4. Volume é 4, ordem de referência é 3. Se a gente colocar uma nova ordem aqui. Ah, tá. Então a gente tem que zerar um. Deixa eu ver. Então no caso aqui a gente pode deixar uma ordem aqui. Se a gente colocar mais uma, o número total é permitido é 5. A gente está com 3 posicionados. Se a gente colocar essa aqui, em teoria ele teria que zerar essa última ordem aqui, né? Tá. Pera aí, galera, que aqui agora eu tô me confundindo. Pera aí. O total de posições abertas é igual ao número de ordem em referência a AUX. Então, se a gente tiver posicionado o número total de ordens permitidas que a gente vai poder deixar no meu gráfico, vou deixar aqui como 3, tá? Pra gente não se confundir, aqui a gente deixa em 4. Então, se a gente tiver a ordem de referência é 2, volume posicionado é 2. Se a gente colocar uma ordem aqui, ele vai deixar. Se a gente colocar mais uma aqui, ele deixa. Se a gente colocar mais uma aqui, ele tem que excluir, né? Ele não zerou essa ordem. Ele teria que zerar essa última ordem aqui, galera. Mas eu não sei por que ele fez isso. Se a gente
for ver aqui, número total de posições abertas e volume total maior do que total de ordens permitidas. O volume total. O volume total aqui. 6 é maior do que o número total de ordens permitidas. Ele não tá zerando. Eu queria que ele zerasse as últimas ordens. Eu queria que ele zerasse a última ordem, mas ele não tá zerando. Ah, tá, é que aqui a gente tá varrendo, galera, as posições total. Aqui, orders total, tá? Então aqui ele vai varrer todas as ordens, tá? Não as posições. Deixa eu ver. Então é isso. Como a gente tá falando de ordem, né? Não é posição. Então vamos ver aqui se ele vai fazer o que eu tô querendo. Então, o máximo de ordens abertas é 3, o volume de referência é 2. Então, se a gente posicionar 5 ordens, né? Essa ordem aqui que eu tentar abrir, ela tem que excluir. Vamos ver. Não excluiu. Ela não excluiu. Se eu usar aqui a função, vou colocar aqui deletar ordens. Eu não sei por que ele não tá zerando essa ordem. Essa função aqui ele tá fazendo certo, né? Porque aqui, ó, o número total de ordens permitidas é 4. Então, eu tô com 2 posicionadas. Coloco mais uma aqui, mais uma aqui. Se eu colocar mais uma, ele exclui tudo. A função que eu tô querendo fazer era para ele excluir somente a última ordem, mas não sei por que ele não tá excluindo, né? Ah, tá, é order delete. Deixa eu ver se é ordem. Ah, mas eu tô usando order delete. Trade.order delete. Só que aqui eu tô excluindo todos, né? Aqui eu tô excluindo fora do for. Eu tô fazendo a coisa certa, porém eu não sei por que ele não tá removendo. E aqui também tá. Order get ticket. Deixa eu tentar. Tá. Então aqui agora eu vou testar novamente, galera. Acho que eu encontrei o erro aqui, tá? E é assim mesmo. No dia a dia é assim, corrigindo, fazendo, testando. Então aqui eu vou fazer de novo, tá? Ao invés de deletar as ordens, eu vou deletar somente a última ordem. Vou compilar aqui. Então aqui, ó, estou posicionado em 2, o volume total é 4. A gente coloca uma ordem. Se a gente colocar mais uma, ela tem que ser excluída, tá? Colocamos, excluiu. É isso aí que eu queria, galera. Entendeu? Entendeu o que eu queria fazer? É basicamente isso, galera. Se o número total posicionado é igual a 2, eu tenho mais 2 ordens posicionadas. Então tô com volume de 4 ordens aqui, tá? Essa função, ela só varre a partir do momento em que eu estiver uma ordem a menos, tá? Uma ordem a menos do que a minha ordem que já estava posicionada, tá? Então vamos supor,
Ele só verifica essa função a partir do momento. Ele só verifica a partir do momento em que, vamos supor que eu defini para que meu robô trabalhe em cima de três posições. Eu tô, eu tô posicionado em zero lotes. Aí vamos supor que o primeiro robô comprou, beleza. O segundo robô comprou, beleza. O número total de ordens abertas que eu defini é 3. Quando chegou em 2, a ordem de referência já começa a verificar. Opa, o número de total de posições abertas já é 2. E minha ordem de referência também é 2. Opa, e o volume de total de ordens permitidas, o volume total é maior do que o número de ordens permitidas. Então ele já vai verificar qual que é as últimas ordens que está entrando, entendeu? Então se entrou uma ordem a mais, ele vai deletar essa última ordem, entendeu? Então o número de posições pendentes é acima do volume estipulado, tá? Então aqui ele está deletando a última ordem. Ao invés de zerar todas as ordens que já existem no gráfico, ele zera somente a última ordem, beleza? Então aqui é isso, galera. Entendeu? Então aqui eu vou deixar já essa função que é deletar a última ordem. Então é isso. Então aqui ele dá o ticket removido da última ordem. Beleza? Então é isso. Vamos ver se está fazendo certo. Última ordem. Zerou. Ficou com as outras duas. Beleza. Deu para entender aqui, galera, como funciona esse trecho de código aqui. Ele é mais complexo do que os outros, tá? É meio complicadinho mesmo de entender a lógica, mas é basicamente assim que funciona, tá? Então aqui eu tenho essa função, né, de deletar na ordem de referência. Aqui, se o total de ordens abertas for maior do que o total de ordens permitidas, vamos supor que por alguma anormalidade, tá? Por alguma anormalidade, na verdade aqui era para ser o volume total maior do que ordens permitidas, né? Porque as posições abertas ele vai estar só varrendo o número de robôs. Então aqui eu poderia definir um volume, né? Mas beleza. Então aqui, essa função aqui de fato, o que, que ela faz? O volume de total, o total de posições abertas é maior do que o total de ordens permitidas. Então vamos supor, o que eu posso fazer aqui para mostrar esse exemplo? Total de posições abertas é 3, permitidas 3. Se eu abrir mais uma, zera tudo, tá? Então essa função aqui ela vai cair assim. Vamos supor que eu coloque 2 e 2, tá? Número de posições abertas 2, número de ordens permitidas 2. Tá? Então essa função ela serve para isso. Estou vendido em 2. A partir do momento que eu vendo mais um, ele zera tudo. Tá? Porque entrou um volume acima do normal. Se eu deixasse aqui 10, né, ele não ia fazer isso. Ele zeraria somente a última posição, porque ela está extrapolando os dois, que é o número total de ordens em aberto. Então é basicamente isso que esse trecho de código faz. Então aqui eu só permito que dois robôs trabalhem, né, duas posições, duas ordens no caso. Se eu vendo mais uma, ele zera tudo, porque está acima do
do número total de ordens permitidas, tá? Basicamente isso. Aqui, galera, eu poderia também criar mais um campo aqui, né, que seria o volume. Isso aí seria o que? Não sei se, não sei como que a gente pega o volume, tá? Deixa eu ver se tem alguma aba aqui do como obter o volume total posicionado. MQL5. Vamos ver se a gente acha alguma solução aqui. Tá. Método ideal para calcular o volume da posição. Position volume. Positions total. Ah, tá. Eu acho que é o positions total mesmo que mostra o volume. Deixa eu ver aqui. Positions total. O positions total. Retorna o número de posições em aberto. O positions total só orders total. Número de ordens. Eu queria pegar o volume total. Calc margem. Calcular a margem necessária para a ordem especificado. Aqui é para meta. Order check. Verifica se é dinheiro enviado. Ordem send. Eu queria achar o volume total. Get deals total. Número de ordens no histórico. Retorno número de negócio. Deal select. Aqui não tem a função que eu pego o volume total. Por que seria bom isso? Vamos supor que aqui eu queria mostrar, porque aqui esse volume total posicionado eu estou me referenciando ao número de ordens, né, em aberto mais o número de ordens pendentes, tá? Então aqui, na verdade, não é nem o volume total posicionado, é o máximo de ordens permitidas, né? Mas vai dar quase a mesma coisa, né? Mas aqui basicamente eu queria o volume em si, porque vamos supor que por alguma coincidência, né? Aqui, ó, vamos supor, input double lot, né? Então aqui a gente teria o lot. O lot, vamos supor que a gente definisse ele para 0.5 no máximo, tá? 0.5 lotes. E aqui, ó, a gente volume total permitido. Então a gente poderia se alavancar até 0.5 desse volume aqui, tá? Isso aqui, galera, eu ainda não tenho, tá? Mas o próximo trecho para esse código em si que eu quero fazer é justamente isso, sabe? Pegar o volume total permitido. Por quê? Porque ele não impede de eu comprar aqui no Bitcoin um lote inteiro, entendeu? Ele está só gerenciando o número de ordens, porém o volume em si ele não está gerenciando. Então se eu quiser comprar aqui, ó, 0.15,
ele deixa, entendeu? Então eu quero fazer um bloco de código que eu verifique o volume total que eu estou comprando, se é permitido ou não. Não sei se eu poderia fazer isso nesse vídeo mesmo, tá? Eu vou ver se eu acho aqui. Cúmulo em aberto, MQL5. MQL, MQL Trade Request. Eu tenho essa função, MQL Trade Request. Então vamos ver aqui. Que a gente pode deletar as ordens, deletar ultimar as ordens. Aqui ó, a gente pode criar uma função, um void, calcular volume. Só calcular o volume, né? Calcular volume. Então, trade request, vamos ver aqui. Então, vamos ver o que tem na propriedade do trade request. Então, vamos colocar aqui if se trade request, né? Ponto order. Deixa eu ver o que tem aqui. Tem a ordem, type, stop limit. Ah, tá, tem volume. Se o volume dessa ordem, vou fazer até assim, né? Fica mais fácil. Double, isso é o que? O volume é o que? É inteiro, né? Então a gente vai dar um int volume para receber request ponto volume. Beleza. Então, que aí fica mais bonito aqui, né? O volume for maior do que o volume lote permitido. Então, se o nosso volume for maior do que o nosso lote permitido, o que a gente vai fazer? Se o volume for maior do que o nosso lote permitido, a gente vai trade ponto position close. Não, aqui a gente vai fechar ordens, né? Fechar ordens, fechar posições e vamos zerar uma request, tá? Então, essa função aqui ela vai ser responsável aqui, ó. Aí aqui, ó, eu vou fazer separado, tá, galera? Esse eu vou deixar aqui. Vamos deixar aqui abaixo dessa função aqui. Obtém
volume da request, tá? Então aqui, ó, a gente vai ter int volume da request, e aí a gente pode deixar essas funções aqui, ó, tá? Não precisa nem usar essa função de calcular volume, a gente vai só fazer isso. Então aqui, ó, a gente pode ter só um ifzinho para fazer isso, né? Então, if se o nosso volume ele for maior do que o nosso lote permitido, ele tem que zerar as ordens. Vamos ver se isso aqui funciona. Aí vamos fazer um print aqui, né? Só para a gente ver se de fato ele está zerando ordens acima do limite, tá? Então aqui vou colocar aqui como posição encerrada. Posição encerrada. Aqui a gente poderia colocar o número do bilhete, né? E aí que a gente poderia colocar o volume, né? Vou colocar só isso, né? Vou colocar só essa informação aqui e vamos ver se ele realmente vai zerar essa request. Então vamos supor que a gente coloque um volume 0.6 aqui. Ali a gente colocou quanto? A gente já tem a função, né? Então vamos colocar aqui 0.05, que é permitido. Então 0.05 ele deixa. Se a gente tentar abrir uma posição de 0.6, abriu, mas não zerou. Era para ter zerado. Vamos ver. Vamos ver o que ele está trazendo para nós. Vamos printar aqui o que ele está trazendo, né? Essa variável volume. Vamos ver o que ele está trazendo. Vou colocar aqui lote mais volume. Vou colocar só o volume aqui, né? Deixa eu só ver aqui. Eu vou comprar e vou ver o que ele está trazendo aqui. Lote 0. Essa variável aqui ela está zerada. Ela não está obtendo nada. Nem quando eu compro. Bom, galera, essa questão do volume eu vou deixar para outro dia, até porque eu vou ter que obter direitinho essa função. Como eu não vou saber fazer ela aqui, mas eu consegui mostrar aquela outra lá para vocês. Essa daqui eu vou deixar para um outro vídeo, para continuação desse vídeo, na verdade, né? Até porque senão vai ficar muito extenso, né? Vai ficar muito extenso. E vai ficar chato aqui o vídeo. É um vídeo muito grande, vocês não vão querer assistir ele todinho, né? Na verdade, poucas pessoas vão assistir esse vídeo, mas o meu intuito aqui é sempre passar o conhecimento, né? Então aqui eu tenho a função de deletar as ordens, tem a função de
lucro das posições em aberto, deletar a última ordem. Mostrei para vocês para que essa função funciona. Eu tenho a função de deletar a posição, fechar ordens, que é zerar tudo. Então aqui eu tenho o resultado do dia, que aqui é onde a gente obtém o lucro. A gente tem as funções aqui que pega o símbolo, tipo, magic, que a gente não usa, as zeras request aqui, né? Envia as requisições. Aqui são os trechos de código que eu falei para vocês que foram copiados, né? Mas aqui de fato ele só serve só para enviar requisição. No caso é quando eu faço aquelas questões de remover ordem, cancelar. Esse booleano aqui ele é responsável por isso. Isso aqui também são outras coisas assim de pro mercado americano, porque tem as diferenças, sabe? Então esses trechos de código aqui que é mais complexo eu não sei explicar muito bem para vocês. Eu sei que ele funciona, né? Mas esse trecho de código aqui ele foi pegado do curso que eu fiz, tá? Aqui eu verifico, aqui é para verificar se a gente está posicionado em alguma posição, tá? Aqui é responsável por fechar posições. E aqui são as linhas do pivot point que eu só coloquei aqui dentro desse indicador, tá? Mas no demais eu acho que é isso, galera. Tudo que eu queria passar assim para vocês, de como que eu construí tudo isso aí, esse gerenciador, esse robô que gerencia as posições. Na verdade eu tenho até que passar esse trecho de código pro outro lado, para um outro robô aqui. No caso eu vou fazer isso aqui, ó. Deletar a última ordem. Aí coloca aqui, pego nesse robô. Eles fazem a mesma coisa, que esse aqui é pro índice e o outro é pro mercado americano, tá? Aqui de vez de você deletar ordens, vou deletar a última ordem. E a função deletar a última ordem, eu vou copiar e vou colar lá. Então vou deixar essa função aqui. Deu certo. Aqui tá modificado. Deletar a última ordem. Então beleza. Prontinho. Aqui já. E no demais é isso, galera. Acho que o vídeo de hoje deu pra entender bastante de como que funciona essas funções aqui, né? Deu pra exemplificar bastante, deu pra mostrar os exemplos de como funciona isso aqui. E se tiver alguma dúvida, curte, comenta, deixa suas dúvidas aí, né? Se eu puder te ajudar de alguma forma, eu faço um vídeo aqui explicando. Mas no vídeo de hoje eu queria passar esse conhecimento aí pra vocês. Eu acho que o vídeo foi até bem longo, mas é isso, galera. Qualquer dúvida, dá um salve aí. Se eu puder solucionar seu problema, se vocês quiser também um robô, né, que vocês têm em mente e a gente puder negociar aí, vocês falar como que você quer esse robô, talvez eu possa fazer aqui, a gente negocia valores e tudo mais. Posso mostrar exemplos também. Mas no demais é isso, galera. Beleza? Então tamo junto. Bom sabadão aí pra vocês. Curtam bastante aí o dia de hoje. Beleza? Tamo junto, galera. É isso.